Hoje é dia de fazermos reflexões dos mundos dos famosos e eu escolhi 3 casos que para mim é de uma importância enorme, são 3 casos públicos. Então a gente pode falar, a gente pode questionar, a gente pode fazer reflexão, a gente pode opinar, porque são casos públicos. Nós vamos falar sobre o caso Isabella Nardoni, vamos falar sobre o caso nós vamos falar sobre o caso da Maetê Proença e vamos falar do caso Pedro Scooby e Luana Piovani, que é o assunto do momento, né? Portanto, o vídeo de hoje vai ser bem longo. Pega aí sua água. Eu peguei água, ó, gente. Peguei até um cafezinho também. Peguei várias coisas pra gente fofocar. Bora lá fazer a nossa reflexão em cima do mundo das celebridades? Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e hoje nós vamos dar uma pincelada nos 2 primeiros casos, como eu te falei, da Isabella Nardoni, né? Infelizmente, né? A morte da menina Isabella foi uma coisa super triste na época. Eu fiquei super chocada. Quem não, né? Quem não ficou chocado com essa coisa horrorosa que aconteceu do próprio pai? Isso tem tudo a ver com o meu canal, né, galera? Por isso que um dia eu quero fazer um vídeo só sobre o caso Isabella Nardoni, porque eu já li, já reli, já sei, já escutei na época várias pessoas falando, perito. Inclusive, ontem mesmo eu assisti um podcast da doutora Rosângela, que ela, a perita, né, que foi das meninas, né, do Vênus, né, e ela falando sobre o caso. Então o negócio tá ainda ferve, né, esse caso ainda ferve. Mas eu não vou ficar dando detalhes aqui, porque eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu. O pai e a madrasta jogaram a menina pela janela. Na verdade foi o próprio pai, né, o pior de tudo é que foi o próprio pai que jogou. E foi comprovado através de várias perícias, tal. Então é só você dar um Google se você não lembra do assunto. Porque se eu for falar sobre isso, aí vai ficar maior ainda, vai ficar umas 2 horas aqui. Não, minto, nós vamos ficar igual aos podcasts, 5 horas no ar, né? Na verdade, eu queria estar fazendo mesmo, era uma live. Mas ainda não consegui deixar tudo certinho pro meu computador e entrar e bonitinho. Eu até peguei um outro computador agora que o meu filho tá com um novo, daí passou o Mac dele. E eu não estou acostumada com só o iPhone, né? Da Apple, mas os computadores, para mim, só o Windows. Eu não estou acostumada com Mac ainda, mas estou me acostumando. E aí as minhas lives vão ser no outro computador. Porque esse meu computador que eu uso normalmente para gravar vídeo e tal, ele tem muita coisa, então vai travar, então eu quero um computador só para as minhas lives, ok? Então, dentro em breve, galera, me aguardem. Vão vir as lives extensas, tipo podcast, né? Vamos ver se de repente eu consigo trazer alguém para entrevistar aqui, né? Que é bem interessante a gente deixar sempre as portas abertas, né? Porque aqui eu tenho um espacinho legal, então quem sabe, né? Para o futuro, a gente traz pessoas aqui, ser humaninhos. Então, voltando ao caso. Então, o primeiro caso, Isabella Nardoni. Segundo caso, depois eu vou linkar os 3 casos, tá bom? Vai acompanhando o raciocínio comigo. O segundo caso é da Maetê Proença, que pouca gente sabe qual é a tragédia que aconteceu na vida da Maetê Proença. Vocês sabem o que aconteceu na vida dela? Infelizmente, ela teve o pai, né, que assassinou a mãe com 16 facadas. Então, ela presenciou isso. E o que aconteceu? Quando foi no tribunal, a Maetê Proença foi chamada. Isso acho que ela tinha, se eu não me engano, deixa eu pesquisar aqui.
É isso mesmo. A Maitê, acabei de ver aqui, depois até vou dar um print aqui dessa reportagem aqui, para vocês verem o caso dela, né? Então, o que aconteceu? Também assistiu uma pessoa que acompanhou esse caso da Maitê, né? Que foi, então, o pai assassinou a mãe por ciúmes, né? Ela achou que a esposa estava traindo ele e tal, aí um belo dia ele foi e assassinou. E ela tinha 12 anos na época. E após 19 anos, o pai tira a própria vida também, porque o pai foi preso, depois foi solto. Aí teve o irmão que tirou a própria vida, né? A Maitê foi chamada para depor e o depoimento dela ajudou o pai para que o tribunal, na época que julgou, apesar dela ter ido a favor do pai, hein? Ela foi a favor do pai. Só que mesmo assim ela testemunhou que ela viu que o pai, né? E o júri aceitou que a menina de 12 anos tivesse ido lá no tribunal. Não sei se na época ela já tinha 18 ou 14, whatever. O importante aqui é que eles aceitaram o depoimento de uma criança, adolescente, né? Infância para adolescência. E o que aconteceu? A Maitê, na época, ficou traumatizada com isso, porque ela achou que depois, quando o pai tirou a própria vida, foi por culpa dela. Então, ela achou que era culpa dela que o pai tivesse tirado a própria vida, entendeu? Porque, na verdade, ela falou, meu pai foi preso por minha causa. No meio jurídico, vamos dizer assim, no meio jurídico, esse caso é bem conhecido, caso Maitê. Na verdade, eles levaram em consideração o caso Maitê na época do caso Isabela Nardoni, porque as crianças que estavam, que eram filhos da Carolina Jatobá, lá, que era a esposa do Alexandre Nardoni, que era a madrasta, né? Os filhos estavam lá. E eles colheram o depoimento deles também, mas isso não foi levado ao tribunal, ao júri, para todo mundo ver. Não, isso foi colhido entre eles, no sigilo, né? Só para mais uma prova, porque daí eles reúnem, né? Psicólogos, que de repente a criança desenha. Então, lá dentro, né? Nos bastidores, até de repente eles tinham mais uma prova de que as crianças presenciaram o assassinato da Isabela no apartamento. Mas isso não foi levado ao tribunal ao vivo e a cores para testemunhar. Justamente pelo caso Maitê, para poupar as crianças. Porque a Maitê na época poderia ter sido poupada. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Agora nós vamos começar o caso Pedro Scooby e Luana Piovani, que é o caso que está acontecendo, a polêmica, né? Eu até coloquei aqui um passo a passo, step by step, para eu não me perder, né? O que acontece? Existe a Luana Piovani, a Luana Piovani, a Luana Piovani, ela se casou com o Pedro Scooby, né? Eles foram casados e eles fizeram um contrato nupcial. Então, eles ficaram casados durante 8 anos. Vou tomar aqui meu cafezinho. Eles ficaram casados durante 8 anos. Daí, eles se separaram. Obviamente, né? Que separação, né? Sempre tem aquela coisa. Quem vai ficar com o filho? Quanto tempo você vai ficar com o filho? E eles entraram num acordo em fazer a guarda compartilhada. Você fica um pouco, depois você fica você mais um pouco. Não houve, assim, um acordo judicial até para ela receber a pensão. Não, eles estipularam, olha, tantos meses você fica com as crianças, depois, como eles moravam em Portugal os dois, né, então, você vai buscar, tal dia você ficar com a criança, foi uma coisa meio acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, acordo de contrato de gaveta, né, não tinha fio do bigode, como o pessoal fala, né, e às vezes dava uma confusão aqui, outra ali, aí o que acontece? A dona Luana Piovani, eu não vou ficar aqui falando, que ela tem razão, ele não tem, é o que a gente vê, o caso é público, a gente pode comentar, certo? A gente pode falar o que a gente quiser, porque o caso é público. Então, eu via muita dos stories dela, principalmente na época que eu assisti o BBB.
O que na realidade para mim isso tá parecendo? O que parece? A partir do momento que o Pedro Scooby começou a ter outro relacionamento com a Cíntia, né? Porque eu acompanhei isso muito na época na época que ele participou do BBB. Pra ela, enquanto a Cíntia era só, é namorada do Scooby, ok. A partir do momento que a Cíntia ficou grávida, aí que o negócio ficou um pouquinho, começou a piorar. A partir do momento também que nasceu a filha do Scooby, aí piorou de vez. Aí na minha percepção dos fatos, o que aconteceu? A Luana olhou e falou assim, epa, peraí, alguma outra família tá se formando além da minha com o Scooby e os filhos, entendeu? Existe um outro núcleo familiar. Isso, ela não soube lidar com essa situação. Então, ela ficou com um ciúmes tão grande que o ciúmes dela superou até o problema que eles tiveram no nascimento da filhinha deles, da Aurora. Porque assim que a Aurora nasceu, ela teve um probleminha e ela teve que entrar em cirurgia. Olha só a gravidade do negócio. E mesmo assim, a preocupação da Luana, o que era? O Pedro deu para eles de Natal um presente, um iPhone para cada um. E agora, como que vai fazer para regular? O que meus filhos vão ver na internet? Olha a preocupação dela, sendo que a moça estava lá no hospital, internada, tudo. Você entendeu? Então, assim, é público, a gente pode, essa é a opinião que eu tenho. Claro que a gente não tem verdadeiramente a versão dos fatos, mas a gente tem a versão que eles expõem para nós. E a versão que eu sempre olhei e via é que o jeito que a Luana Piovani sempre colocou, o jeito dela levar a situação e a exposição de tudo o que acontecia. Uma vez eu vi que ela abriu um stories e começou a falar que o menino chegou da escola e que a menina não tinha tomado sorvete e que o Scooby tinha se atrasado, sabe? Resolve isso na justiça. Não é abrindo um celular que você vai resolver a situação. Entendeu? Faz alguma coisa, vai chamar o Scooby e falar, olha, chama o advogado vai lá, conversa com ele, não precisa expor a família. Porque aí, com essa exposição, toda essa exposição, o que o Scooby teve que fazer? Teve que abrir 2 processos, um em Portugal, para acionar ela, e o outro processo no Brasil, porque em Portugal ela teve que ser acionada, né? Então, para acionar ela, teve que abrir um processo. 2 processos, na verdade. Então, o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte. Quem é que perde em toda essa situação? É o Scooby? É a Cíntia? É a Luana? Quem é que sofre com toda essa situação, na verdade? São as crianças. Então, dessas histórias, essas 3 histórias que eu quis contar para vocês, é que, no caso Maitê, não foi poupada, a Maitê não foi poupada da situação. Tanto é que o caso dela fica até hoje em evidência. As crianças que viram a Isabela C. morta foram poupadas pela justiça para não... mais pra frente, né, não causar o trauma. Claro que essas crianças, pelo amor de Deus, né, elas por um momento elas vão saber, mas imagina, você é filho ou a filha do Scooby, aí você chega em casa, sua mãe, eu vi a sua mãe falando nos stories, nossa, sua mãe não gosta do seu pai, né, que é a tal da alienação parental, que eu até vou colocar aqui, ó. A alienação parental ocorre quando um adulto usa do seu vínculo e relação do poder com uma criança ou adolescente para manipular ou induzir com o objetivo de que ela repudie um dos seus genitores, causando assim prejuízo na relação entre eles.
A alienação parental pode ser conceituada como qualquer interferência no desenvolvimento mental da criança ou adolescente, promovida ou instigada por um dos parentes, geralmente a mãe, o pai e os avós, mas pode ser praticada por qualquer outro adulto que esteja na supervisão, autoridade ou controle da criança ou adolescente. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre isso, afinal, esse é um tema muito divulgado pela mídia nos dias de hoje. Então, o que você precisa saber? Isso é lei. É totalmente errado você criticar um dos genitores, o pai ou a mãe. Às vezes, isso é feito por tio, tia, quem cuida da criança, fala, seu pai, você viu seu pai? Blá, 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 blá. Olha, você viu sua mãe, né? Assim, o objetivo meu nessa reflexão desse vídeo é que os adultos precisam ser mais adultos, não serem crianças como as crianças. Nós devemos poupar as crianças desses traumas, porque às vezes você quer atingir o seu ex-marido ou sua ex-esposa e usa a criança para isso. E eu vejo direitinho, tanto é que o menino fez um texto. Porque ele queria, ele começou a ver o pai sofrendo tanto, e pegou e falou, não, eu tenho que mandar um texto para minha mãe parar de fazer meu pai sofrer. Isso que o menino tem 10 anos de idade. Olha só, lá pra frente, né, porque a Maetê até há pouco tempo atrás deu um depoimento falando que se não fosse ela trabalhar muito o psicológico dela, de repente ela trabalhar com artes, ela ia pirar também. Porque ela teve três tragédias na família dela. A mãe que foi morta pelo pai, o pai e o irmão tiraram a própria vida. Entenderam? Devemos poupar as crianças, os nossos filhos, das brigas que você vai ter se você se separou, pelo amor de Deus. Tira a criança de fora. Não põe a criança a testemunhar nada que ela possa ter visto. Não fale mal do pai para a criança. Ela vai, se o pai é de má índole, ou se a mãe é de má índole, a criança vai saber. Vai saber um dia. Não precisa você ficar deturpando. Claro que há casos e casos, né? Porque, coitada da mãe lá, da outra Carolina, porque as duas chamavam Carolina, né? Que é a mãe da Isabela, né? Caiu na mão de 2 psicopatas, né? Porque o pai não tinha sentimento nenhum, né? Pela filha. Tanto é que depois teve vários depoimentos dele que ele não tinha reação, não chorava. A filha tinha acabado de morrer, né? Ou ele falou que alguém jogou a menina da janela. Mas cadê a reação dele? Cadê o choro? Cadê? Então, o vídeo de hoje é esse. A reflexão é essa. Nos 3 casos, né? Que devemos o quê? Poupar as crianças de possíveis coisas que elas vão poder enfrentar, não agora que elas são crianças, elas acabam não entendendo muito o que está acontecendo, mas lá no futuro, ela vai saber, por que meu pai processou minha mãe? Por que ele teve que chegar num cúmulo desse? Mas é porque a sua mãe, né, a pessoa, né, a criança vai entender, minha mãe expunha meu pai toda hora. Expunha tudo que acontecia em casa, ela ligava o telefone e gravava tudo nos stories. Olha, eu sei que na hora da raiva a pessoa fica, né, faz coisas e tal, mas para pensar, né, respira, liga para uma amiga, olha, eu quero desabafar aqui com você, ou faz terapia, liga para o seu terapeuta, para sua terapeuta. Melhor coisa. Aliás, eu sou terapeuta, não se esqueçam disso, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Se você tá tendo problema aí de separação, né, não ligue os stories para falar. Não desabafe nos stories, por favor. Você pode traumatizar os seus filhos. Faça uma sessão de terapia, uma terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia assim, que ela é, very, very, very quickly, very fast, para os seus problemas, para os seus issues. Ok?
Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe, ó. Aperte aí o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você e vocês dos meus próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.